Então, pessoal, nossa aula agora é sobre teoria das cores. Vamos fazer uma introdução para a gente perceber como as cores influenciam aí nessa nossa obra artística. Então, os objetivos são entender termos comuns da teoria das cores, os conceitos básicos de valor, saturação, identificar as combinações clássicas das cores, perceber que quando a gente junta algumas cores, elas se relacionam. E quais são as cores mais legais para a gente usar juntas, e também analisar o impacto emocional das cores. Existe uma psicologia por trás das cores e a gente pode usar na nossa obra de arte. Então, um resumo, né? Aqui a gente vai colocar, né, o que é a teoria das cores, o que é o círculo cromático, vamos ver o que é valor e saturação, uma possibilidade de estar combinando as cores, vamos falar um pouquinho também da psicologia das cores e alguns exemplos de como usar as cores na sua produção artística, tá? Então, assim, as cores são um dos alicerces mais importantes da arte. Claro que existe o ponto, o traço, a saturação, né? Mas a cor, mudar a paleta de cor de uma obra, né, pode trazer todo um impacto, né, diferente. Então, você pode, por exemplo, sair de um sentimento de melancolia, de tristeza e trazer um ambiente de alegria, né, de felicidade. Então, quais são as suas obras de artes favoritas? Você gosta mais daquelas obras de artes bem coloridas ou daquelas que usam tons mais neutros, né, tons mais escuros? E a gente vai para a teoria das cores, né? A teoria das cores examina os conceitos e regras por trás do uso das cores, e o círculo cromático ele está bem no centro, né, dessa teoria. Ele foi desenvolvido originalmente por Isaac Newton e ele é muito utilizado dentro do marketing, né? Artistas e empreendedores usam muito, se beneficiam muito desse conhecimento para até criar suas logomarcas, criar também todo o seu conteúdo de redes sociais. E fazer com que essa logomarca e com que essa produção de conteúdo dialogue com o seu produto e com os valores da sua empresa. Dentro do círculo cromático, nós temos aqui três tipos de cores, né, que se diferenciam, né, de acordo com a sua origem. Então, nós temos as cores primárias, que são aquelas, como o próprio nome está falando, são as primeiras. Elas não são formadas a partir de nenhuma união dos pigmentos. Então, as cores primárias aqui é o azul, o vermelho e o amarelo. Vocês percebem que nós temos um triângulo, né, formando aqui as cores primárias. E aí, a partir da união dessas cores primárias, nós vamos ter as cores secundárias, perdão. Vamos ter as cores secundárias. Por exemplo, unindo o vermelho com o amarelo, a gente tem o laranja. Unindo o amarelo com o azul, a gente tem o verde. E unindo o azul com o vermelho, nós vamos ter o roxo, tá? Agora, se eu quiser fazer outras uniões aqui, misturando, por exemplo, as cores secundárias com as cores primárias, ou até uma cor secundária com outra cor secundária, nós vamos ter aqui as cores terciárias, né? Por exemplo, eu tenho esse amarelo aqui, que se diferencia desse amarelo primário, que é que esse amarelo é o que a gente chama de amarelo ouro. Percebam que ele dá uma misturada desse amarelo com o laranja, né? Já que esse laranja com o vermelho, ele já vai ter um pouco do coral. O roxo aqui, a gente já pode ter o roxo, o roxo com o vermelho, a gente já pode ter um roxo mais escuro, um rosa, né? Então a gente tem essa variação. O verde misturando com o amarelo, eu vou ter o que a gente chama de verde limão. Então, são várias propostas aí que a gente pode fazer e criar, né? Temos também outra questão muito importante, um outro aspecto muito importante dentro do círculo cromático, que é a noção de valor e saturação, tá? O valor é o grau do brilho ou escuridade. Então, se eu tenho uma cor com valores mais fortes, são cores mais escuras, né? Uma cor com um valor ou um grau mais fraco, ele vai ter aqui uma cor mais clara. É como se eu fosse adicionando preto na cor, ele vai ficando mais escuro, adicionando, retirando o preto da cor, ele vai ficando mais claro, que são aqueles tons pastéis,
né, que também são chamados de candy colors, aqueles tonzinhos de bebê, o rosa bebê, o azul bebê, o verde bebê. Quanto menos preto tem, né, a gente vai ter os candy colors. E aí também nós temos a saturação. A saturação é o quão intensa é essa cor. Por exemplo, aqui a gente tem a saturação do vermelho. Aqui a gente percebe que o vermelho ele é aquele bem sangue. Mas se eu tiro mais essa saturação, a gente vai ter aqui, né, uma cor mais fria, né? Com mais saturação ela fica mais quente, com menos saturação ela fica mais fria, né? E ela vai diminuindo aí a saturação. Outra questão que é importante a gente falar é sobre a combinação das cores. Quando eu falei para vocês que o marketing e, e os empresários usam muito essa questão da combinação, é justamente por isso, porque aqui, na hora que eu quero criar uma logomarca, eu preciso de uma combinação de cores que seja harmônica. Mas tem outro profissional que utiliza bastante essa questão de combinação de cores, que é o personal stylist, né? O personal stylist ou essa profissional da moda, ela utiliza bastante o círculo cromático, mostrando como você pode combinar uma roupa. Por exemplo, será que eu posso combinar uma calça vermelha com uma blusa verde? Pode, né? Ou então eu posso combinar uma saia roxa com uma blusa amarela? Pode, que é o que a gente chama de combinação complementar. A cor complementar é a cor oposta no círculo cromático. Qual é a cor complementar desse azul ciano, o azul céu? É o laranja. Qual é a cor complementar do roxo? É o amarelo. Qual é a cor complementar do verde? É o vermelho, tá? Agora, a cor análoga, análogo é parecido, né? Vocês já ouviram falar essa expressão? É o trabalho análogo à escravidão. Ou seja, é um trabalho parecido com escravidão. Então, a cor análoga é aquela cor próxima, ou seja, as cores vizinhas no círculo cromático. Então, aqui, qual é a cor que está vizinho ao azul claro? É o verde e o verde-limão. Qual é a cor análoga do amarelo? Né? É o laranja e o verde-limão. Então, são as cores vizinhas. Eu posso também fazer uma combinação assim de roupa ou nos meus quadros, eu posso fazer uma combinação assim também numa logomarca, num designer. Quem trabalha, por exemplo, com arte gráfica, né, com designer no computador também, né, se orienta bastante por isso. E a gente também tem a tríade. A tríade é a combinação utilizando o triângulo de cores. Você pega, olha só, você faz um desenho de um triângulo e você mistura. Por exemplo, se eu começo o triângulo aqui por esse roxo, eu venho para o laranja, para o verde e para o roxo. Tá vendo? Ou então, se eu pego aqui do laranja, ó, desse laranja mais claro, eu coloco desse outro roxo, desse verde para esse laranja. Então, são formas harmoniosas para a gente combinar as cores utilizando aí o círculo cromático. Para esta atividade agora, né, eu vou mostrar para vocês diversos logotipos, produtos com combinações importantes de cores. Tente descrever suas primeiras impressões. O que é que vem à mente, né, quando você vê cada uma delas? Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou mostrar essa atividade, mas acho que ela ficou mais para trás. Peraí, gente. A atividade era mais para cá. Peraí. Mas antes eu vou voltar aqui, ó, que eu mostrei o círculo cromático, né? Aqui as cores primárias, as secundárias, as terciárias, e eu acabei não mostrando para vocês, eu só falei, mas não mostrei. Mas eu deixei guardadinho aqui para vocês verem a combinação das cores para transformar. Como é que a gente faz o laranja misturando o amarelo com vermelho? Como é que a gente faz o verde misturando o amarelo com azul? E o roxo, o azul com vermelho, tá? E aí vamos agora falar sobre a psicologia das cores, tá? Essa atividade aqui eu vou postar lá no grupo, porque eu achei que tinha colocado aqui no slide e eu não coloquei, tá? Eu vou colocar algumas logomarcas e vocês vão me dizer o que é que vocês pensam sobre essas logomarcas, falando sobre a psicologia das cores. E aí vamos falar um pouquinho sobre a psicologia das cores e vamos observar aqui algumas obras de arte famosas, né? Desta vez, em vez de produtos do dia a dia, nós vamos observar pinturas icônicas, ou seja, pinturas bem famosas, que apesar aqui da diferença no estilo, todas elas têm a cor em destaque. Por exemplo, nessa daqui, nós temos a utilização de cores análogas.
Percebam que as cores estão muito próximas, o verde com o azul esverdeado, né? Está tudo muito próximo. Aqui a gente tem as cores opostas, complementares. Ó, se eu voltar lá no círculo, vocês vão ver que o azul é complementar do amarelo e laranja, tá vendo? Então ele usa aqui essas cores complementares, por isso que é um quadro que ele é bem marcante, né? Aqui também a gente vai ter as cores complementares, com o azul e amarelo, cores contrastantes. Já nessa outra tela, nós temos cores mais sutis, tons acinzentados, pouca saturação, né? Lembra daquela que eu falei de saturação? Quando você usa menos tom da cor, olha só, menos saturado, né? E pouco grau também, ou seja, pouco valor, pouco preto. A gente tem pouco ponto preto aqui, pouco ponto preto aqui. Nessa outra obra, nós temos o contraste, temos alguns elementos escuros, até para demarcar, né, o rosto das mulheres, e temos um fundo mais claro, tá certo? E aqui temos também cores contrastantes, aqueles tons bem escuros, né, mais voltados aqui para o marrom, para o preto, e um azul aqui para destacar. Então, tudo traz um efeito, né? Em resumo, a teoria das cores pode ser complexa, mas a gente viu aqui somente um básico mesmo, tá certo? O importante é você aprender a incorporar essas cores certas na sua arte, né? Por quê? Porque a gente viu que a cor tem poder. Então, qual é o sentimento que você quer imprimir na sua tela, no seu desenho? Esse sentimento, ele vai ter que conversar com a cor que você vai escolher. Não adianta você estar sentindo uma tristeza, uma melancolia, você está com o coração cheio de dúvida e você pintar a sua tela de amarelo, de laranja, é incoerente. Então, que tal você colocar uma cor mais neutra, né, menos saturada, com tons mais frios, porque ainda nós temos a questão das tonalidades quentes e frias que eu nem coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei, não. Mas aqui, ó, desse lado de cá, do lado esquerdo, nós temos os tons mais frios, o verde, o azul, o roxo. E do lado direito, nós temos os tons quentes, né? O amarelo, o laranja, o vermelho. Então, como é que eu sei que o tom é quente? Quando ele se aproxima do fogo. Perceba aqui, ó, fogo é quente, o sol, né? É uma tonalidade quente, tá? Então é isso, gente. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. E qualquer dúvida você já sabe, né? Chama a Prokésia, que se eu não souber, eu pesquiso, porque afinal de contas, vocês sabem que eu sou professora de português, não de arte. Estou aprendendo junto com vocês, estou estudando para a gente aprender juntos, tá certo? Vou parar aqui o compartilhamento da tela e vou parar também a gravação